aula anterior, estudávamos a questão do prazo para pleitear a restituição administrativamente, que é de 5 anos, de acordo com o artigo 168 do Código Tributário Nacional. E vimos aquela questão da aplicação retroativa do artigo 3º, de acordo com a posição do STJ, mas ainda existem alguns aspectos, algumas decisões importantes para nós comentarmos aqui. Vamos adiante. De acordo com o nosso STJ, a distribuidora de bebidas, ao adquirir o produto industrializado da fabricante para posterior revenda ao consumidor final, suporta o encargo financeiro do IPI, cujo valor vem, inclusive, destacado na nota fiscal de operação. A fabricante, portanto, ostenta a condição de contribuinte de direito, de iuris, ou simplesmente contribuinte. E a distribuidora contribuinte de fato, porque ela é que assumiu o encargo, na verdade, porque foi cobrado dela na nota fiscal. Nessa condição, a distribuidora tem legitimidade para pleitear a restituição dos valores pagos indevidamente a tal título. Ora, voltando para mim, olha que detalhe legal e muito importante. Então, a indústria recolheu indevidamente. Recolheu mais do que o devido. Contribuinte de direito, de iuris, é ela que recolheu como contribuinte. No entanto, ela repassou na nota fiscal para a distribuidora, que passou a ser o contribuinte de fato, porque foi ela que assumiu o encargo financeiro. Quem recolheu foi a indústria, mas a indústria transferiu na nota fiscal para ela e ela pagou. Então, neste caso, considera o STJ que, embora seja contribuinte de fato, a distribuidora não seja contribuinte legal, ela tem direito a pleitear essa restituição, porque foi ela que pagou, na verdade. Ok? Muito importante esta posição jurisprudencial com relação à restituição. Mas vamos adiante, que tem mais detalhes, muitos detalhes, sobre repetição de indébito. De acordo com o STJ, a prescrição para o ajuizamento da demanda repetitória se perfaz no lapso de 5 anos, já sabemos disso, ou seja, o sujeito passivo tem 5 anos para pleitear administrativamente a restituição, contados da data da extinção do crédito, relativamente a tributos sujeitos a lançamento de ofício, tais como IPTU, taxa de coleta de lixo, etc. A despeito da data da declaração de inconstitucionalidade da lei tributária, em controle direto ou confuso, ou difuso, perdão, confuso, direto ou difuso, que não enseja a reabertura do prazo prescricional. Portanto, minha gente, cuidado. Essa é uma posição muito favorável à Fazenda Pública, naturalmente, do STJ, na medida em que ele determina que não interessa a data em que a lei foi considerada inconstitucional. O sujeito passivo terá direito à restituição dentro do prazo de 5 anos, contados do pagamento indevido, da data da extinção do crédito. Ok? A despeito da declaração de inconstitucionalidade em controle direto ou difuso, que não enseja a reabertura do prazo prescricional. Então, voltando para mim, vamos imaginar o seguinte: o sujeito pagou, a lei foi declarada inconstitucional. Ele vai pleitear a restituição baseado nessa declaração de inconstitucionalidade. Mas ele só poderá pleitear a restituição dos 5 anos, com relação aos 5 anos contados da data da extinção do pagamento. Em outras palavras, se ele pagou durante 7 anos, a lei foi declarada inconstitucional, ele só poderá pleitear os 2 últimos anos, porque os 5 outros estarão prescritos. Terá passado o prazo do artigo 168, inciso 1º, e ele não pode mais pleitear a restituição. Certo? Isso é um dado muito importante, muito favorável à Fazenda Pública, não é? Porque permite, quer dizer, o que seria mais razoável é que este prazo de 5 anos fosse contado a partir da declaração de inconstitucionalidade da lei, mas não. Não. Então, não há uma interrupção nem suspensão do prazo prescricional nesse caso. O prazo prescricional começou para pleitear a restituição, né?
Esse prazo começou da data da extinção do crédito, continua correndo. Então, o sujeito passivo só vai poder pleitear a restituição, quando for declarada a lei, daqueles tributos que ainda estão dentro do quinquênio, né, dos 5 anos. Certo? Muito bem. Posição altamente favorável à Fazenda Pública. Vamos adiante. Súmula 461. Súmula 461 do STJ. O contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Então vejam que o sujeito passivo ele pode optar, né, por receber pela compensação ou por precatório. Precatório ele vai receber o dinheiro e compensação vai ser pago, vai ser compensado com dívidas que ele tem para com o Estado, de tal forma que ele não terá que pagar mais essa dívida. Súmula 461 do nosso STJ. Muito bem, voltando para mim, eu já falei com vocês que prazo em direito tributário é de 5 anos. Não tem papo, só tem um prazinho em todo o direito tributário, que é de 2 anos. Não há como errar, vou errar, não consegue, é impossível. Só tem um prazinho em todo o direito tributário, que é de 2 anos. Preste atenção. Nós já vimos que o prazo para pleitear a restituição é de 5 anos, de acordo com o artigo 168, ou contados da data da extinção do crédito ou da data da decisão que modificou a decisão condenatória que o forçara a pagar. Mais de 5 anos. E esse prazinho de 2 anos? Olha o detalhe. O sujeito passivo pleiteou administrativamente a restituição e foi negada essa restituição administrativamente. A partir daí, minha gente, esse sujeito passivo passa a ter 2 anos para recorrer judicialmente da sentença administrativa que lhe negou a restituição. É o único prazo de 2 anos em todo o direito tributário. Os outros, todos os prazos anuais são 5. Então não tem como errar. Mas muito cuidado. Para pleitear a restituição administrativamente, 5 anos, de acordo com o artigo 168. Agora, o 169 trata da situação em que ele pleiteou administrativamente, foi negada, e aí sim ele vai poder recorrer judicialmente desta sentença administrativa que lhe negou a restituição. Este é o prazinho que nós vamos conhecer agora, que tem mais coisas excêntricas. Vamos lá. Artigo 69. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. E um parágrafo, o que determina? O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por metade, outro diferencial. Sempre no direito, quando um prazo é interrompido, ele recomeça do zero. Aqui é por metade, metade de 2 é 1. A partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada. Voltando a imagem para mim, o que há de importante aqui? Vários aspectos. Primeiro, um aspecto absurdo que você vai conhecer, que coloca o contribuinte na mão da justiça com relação à celeridade, à agilidade da justiça, que você vai ver esse detalhe. E segundo, o que é fundamental aqui, o que o examinador tarado adora fazer, é trocar o marco que interrompe o prazo prescricional de 2 anos e o marco que reinicia a contagem. O que interrompe é o início da ação, o que reinicia é a intimação validamente feita ao representante da Fazenda Pública. Cuidado para não trocar isso aí, que o examinador tarado adora fazer isso. Mas vamos visualizar, ver uma imagem que vai nos colocar exatamente dentro desse contexto do artigo 169. Observe o Borbinha aí chamando a atenção
que é o único prazo de 2 anos em todo o CTN, e também o único que, uma vez interrompido, recomeça por metade. Metade 2 é 1. Ah, mas eu vi... Volta a imagem para mim. Agora eu vou falar um negócio importante. Olha só. Ô, Borba, eu vi assim um comentário de um outro material, outro estudo que eu fiz, que é por metade, mas do tempo que falta, não é sempre metade, é metade de 2 que é 1. Não interessa se foi interrompido com 1 mês ou com 1 ano e 11 meses. Vai reiniciar por 1 ano. Ah, mas eu vi um autor dizendo que há uma aplicação analógica de uma jurisprudência. Esqueça isso. O prazo é de 1 ano. Metade 2 sempre foi 1. Certo? Então, quer tenha sido interrompido no início do prazo de 2 anos ou no final, ele reinicia por 1 ano. E fim de papo, por favor. Bom, mas vamos adiante. Então, houve aqui a denegação administrativa da restituição. Então, ele tem 2 anos para pleitear judicialmente. Ele iniciou a ação. Então, o início interrompe a prescrição, recomeçando por metade pela intimação validamente feita ao representante da Fazenda Pública. Então, a partir dessa data, ele vai ter mais 1 ano. Se não ocorre a prescrição intercorrente. O absurdo desse dispositivo é que coloca o sujeito passivo na mão da justiça. Se a justiça não decidir em 1 ano, prescreve a ação e ele não pode mais pleitear a restituição, por mais absurdo que isso possa parecer. Ok? Ele não vai poder mais pleitear a restituição. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, uma vez interrompido, quer seja no início, quer seja no final, ele sempre vai recomeçar por 1 ano, por favor. Certo? E aí fica esse absurdo da prescrição intercorrente se a justiça não decidir em 1 ano. Mas voltando para mim, mas tem alguns aspectos importantes com relação a esse prazinho de 2 anos, principalmente no que diz respeito à jurisprudência. Vamos lá conhecer isso. Quer no sistema do CTN, artigo 69, quanto no CPC, artigo 3º, a ação de repetição pressupõe decisão administrativa denegatória do pedido de restituição do indébito. Então, no artigo 69, ele tem 2 anos para pleitear, caso tenha sido denegada administrativamente. Excepcionam-se desse regime os casos em que a devolução é pleiteada à conta de inconstitucionalidade da norma tributária, porque o controle da constitucionalidade é exclusivamente judicial. Bem assim os casos em que a resistência da Fazenda Pública é notória. Certo? Então, minha gente, cuidado que neste caso não se aplica o artigo 169 do CTN. Certo? O artigo 169 de 2 anos é só quando ele entrou administrativamente e foi negada a restituição administrativa. E ainda dentro desse contexto, determina o Supremo Tribunal Federal que a norma do artigo 168 do CTN, reveladora do prazo prescricional de 5 anos, é aplicável em se verificando o ingresso imediato no judiciário. Ou seja, se ele entrar com ação imediata no judiciário, o prazo que ele tem é de 5 anos. Agora, se ele entrar administrativamente e for negada, aí o prazo é de 2 anos. Então vamos lá, continuar lendo a decisão. Tratando-se de situação concreta em que, adentrada na via administrativa, não se logrando êxito, o prazo é de 2 anos, tendo como termo inicial a ciência da decisão que haja implicado o indeferimento do pleito de restituição. Então, voltando para mim, cuidado, minha gente. O artigo 69, de acordo com o STJ e com o STF, ele é aplicável quando o sujeito passivo entrou com um pedido de restituição administrativamente e foi negado. Se ele vai entrar direto na justiça, o prazo é de 5 anos. Certo? Muito bem. Esse é o pagamento indevido. No próximo encontro nosso, nós vamos tratar, agora sim,
dos outros aspectos importantes sobre repetição de indébito, artigos que nós pulamos, 166 e 167, para poder fazer essa sequência didática dos prazos de restituição. Até lá.